Boa tarde a todos vocês. Como prometido, estamos aqui para começar mais uma série aqui no YouTube. É um canal que nós já tínhamos há algum tempo, mas resolvemos reformular ele e dar um outro tema para a série que nós estamos fazendo. Estamos aqui para começar esta série. O maior tribunal do universo precisa dos melhores advogados do mundo e você vai ser convocado. Aqui em São Paulo nós temos aquilo que é considerado o maior tribunal de justiça do mundo, é o TJSP. Ele foi fundado em 1874, agora em 2021 ele tem 147 anos de existência. Esse tribunal ele tem cerca de 360 desembargadores, juiz e juiz de juízes da primeira instância. Dentro dele nós temos o presidente, o vice-presidente, temos o corregedor geral da justiça, temos também ali o decano, os presidentes da seção de direito, temos ali direito civil, direito criminal, direito público e privado. Dentro desse tribunal nós temos aquilo que nós podemos chamar de a cena do julgamento. Então ali você vai ter o tribunal, depende do caso, para saber que tribunal vai ser armado para decidir aquela situação. Nós também temos o juiz, o réu, nós temos o processo, as testemunhas, advogado de defesa e também o advogado de acusação. Por final, nós teremos uma sentença, condenado ou absolvido. O resumo de tudo isso é que está em mãos humanas o destino de pessoas envolvidas nesse processo. É isso que vai acontecer nesse tribunal. A questão que eu comecei a levantar foi a seguinte: este que é o maior tribunal do mundo em número de processos, é também o maior tribunal do universo? Eu quero mostrar para vocês agora a série e o propósito do porquê nós estamos fazendo ela. Há um tempo atrás eu conversava com alguém que passava por mim, ele era um advogado. Eu perguntei a área que ele atuava e depois de algum tempo eu disse para ele que eu também exerço a função de direito. Ele ficou interessado e perguntou: em qual área que você atua? E eu falei para ele que a área em que eu atuo é a área de direito bíblico. Ele ficou assim: o que você quer dizer com direito bíblico? Aí eu disse para ele o seguinte, que no direito bíblico a gente estuda para saber como se decide o destino eterno das pessoas, não de casos e casos, direito civil, religioso, trabalhista, melhor dizendo, mas o direito de uma vida eterna, a solução de uma vida eterna. Então, dentro do direito bíblico, é isso que se estuda. E aí eu descobri que de Gênesis a Apocalipse, esse assunto é mais presente do que nós podemos imaginar. Esse assunto me chamou muita atenção. Eu acabei montando uma série chamada O Juízo na Bíblia e Você. Ela está disponível no Facebook, mas agora nós vamos estudar toda a Bíblia, tendo como pano de fundo o maior tribunal do mundo precisa dos melhores advogados. O melhor tribunal do universo precisa dos melhores advogados do mundo. E você, com certeza, vai ser convocado. Montei a série e agora está aqui disponível no YouTube. E eu pretendo, pelo menos, a princípio, gravar um vídeo por semana. À medida que o tempo tornar-se disponível, nós vamos gravar mais vídeos. Mas esse é um assunto que interessa a todos vocês que estão do outro lado. E aí eu chamo a atenção de vocês para isso. Apresentei a vocês aqui o maior tribunal de São Paulo e do mundo. Em número de processos é o Tribunal de São Paulo. Mas eu quero pedir a vocês que considerem comigo um texto bíblico que é o chave desta série aqui. Está em Daniel 7, verso 9, 10 e 13. E esses capítulos, eles vão apresentar para você e para mim o maior tribunal do universo.
Daniel 7, verso 9, 10 e também o 13. Aqui está sendo montado o maior tribunal do universo. E depois que esse tribunal é montado, saibam vocês, todos vão comparecer perante ele, mas esse é um outro caso, é para um outro episódio. Para esse episódio aqui nós vamos mostrar a vocês o tribunal, como é que ele foi montado e quantos estão envolvidos nele, ok? Então o capítulo 7, o verso 9 e 10 de Daniel, diz que tronos foram colocados. Daniel está vendo a cena, e na cena que ele vê na sua visão, ele está vendo que tronos estão sendo colocados. Logo após os tronos serem colocados, aparece alguém que ele diz ser o ancião de dias. Segundo item que aparece dentro desse maior tribunal. Na sequência vai aparecer milhões e milhões que serviam ao ancião de dias, e milhares de milhares, dentro desse mesmo tribunal. O item 4 que eu anotei aqui é que logo na sequência aparecem livros que são abertos. Livros que são abertos. E por último aparece o Filho do Homem. Quando eu vi aqui a descrição de milhões e milhões de seres que aparecem para servir o ancião de dias, eu comecei a tentar captar a dimensão e o tamanho desse tribunal. O maior tribunal do mundo é o de São Paulo, tem 360 desembargadores. Se somar todos os personagens aqui, numa audiência, se tiver todo mundo presente, colegiado e mais algumas pessoas, vai dar aí umas 450, 500 pessoas, se tiver todos eles reunidos. Mas nesse tribunal aqui, você conta com milhões e milhões de pessoas que servem aquele que está sentado no trono. Aí eu preciso entender a importância de cada item e de cada pessoa dessa envolvida nesse tribunal, porque afinal de contas ele é o maior tribunal do universo, precisando dos melhores advogados do mundo. E aí nós vamos entender essa questão à medida que nós formos desenvolvendo o tema aqui nesta série. Pois bem, o texto diz lá que tronos foram colocados. Quando você pega uma cena de julgamento e juízo, há uma cadeira especial reservada para aqueles que são juízes. Os demais sentem cadeiras comuns. E Daniel está vendo uma cena como essa, é como se ele estivesse dando destaque para a pessoa que vai fazer o julgamento. E ele chama essa pessoa, ele vê essa pessoa sentando, ele fala, esse aqui é o ancião de dias, o ancião de dias. Pois bem, quem é esse ancião de dias? Na Bíblia Sagrada, o ancião é aquele que lidera. E aí o ancião de dias, a intenção do profeta e quem está dando a visão para ele é dizer que não houve nenhum momento na história em que essa pessoa não estivesse presente. Então é alguém que tem que ser eterno. É essa que é a questão aqui. Então o ancião de dias, ele se apresenta, ele senta no seu trono. Então, quem vai presidir o julgamento é alguém que esteve presente em todos os dias da criação humana. É alguém que esteve presente em todos esses momentos. Só tem alguém que se qualifica para estar nessa situação. Esse é chamado de o Deus Pai nas Escrituras Sagradas. É Ele quem vai presidir o juízo. É Ele quem vai presidir o juízo. Tronos foram colocados. Muito bem, na sequência é dito aí que milhões e milhões e milhares de milhares o serviam. Para que eu possa entender isso, eu preciso usar outros textos da Bíblia Sagrada para entender o tamanho desse julgamento e a importância dele também. E aí quando eu vou a Apocalipse 12, há um grande conflito sendo armado ali entre dois líderes, entre dois generais. Um é chamado de Miguel e os seus anjos. O outro é chamado de dragão e os seus anjos. Esse dragão, no próprio capítulo 12, vai ser chamado depois de diabo e Satanás. Tem dois grupos de pessoas. Mas quando eu estudo o maior tribunal do universo, eu descubro que quando ele foi criado, havia apenas um grupo de anjos.
ou de seres que serviam nesse tribunal. Mas aí o que aconteceu? Esse adversário, que tornou-se adversário de Deus, chamado de dragão, diabo e Satanás, Satanás quer dizer adversário, ele acaba criando um grande conflito no céu e ele divide o grupo dos anjos em duas partes. E nesse tribunal os dois se acham presentes. Enquanto um grupo funciona como grupo de defesa, o outro grupo vai funcionar como grupo de acusação. O outro grupo funciona como de acusação. Estamos formando apenas o tribunal para você entender a dimensão dele. A dimensão dele. Apocalipse 12. Ele fala aí de verso 3 e 4 de um grande dragão vermelho. O livro de Apocalipse é todo simbólico. Isso é para identificar o grande adversário no julgamento no tribunal, que é o próprio Satanás e os seus anjos. Então agora no tribunal nós temos dois grupos de pessoas. Nós temos Miguel e os seus anjos, e nós temos também Satanás versus os seus anjos. Nós temos esses dois grupos no tribunal. Assim como o tribunal comum, você tem defesa e acusação, no tribunal, o maior tribunal do universo, tem os dois grupos também. Tronos, o ancião de dias se assentou, e agora nós temos o grupo que serve a esse ancião de dias. É no livro do Antigo Testamento, se não me falha a memória, Ezequiel, que mostra que alguém se apresentou para se opor a. Então existe ali aqueles que acusam também. Aqueles que acusam também. Pois bem, está formado aqui o tribunal. E aí no verso 7 de Daniel, capítulo 7, verso 10, é dito o seguinte: assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. No maior tribunal do universo também tem livros. Assim como no TJ de São Paulo tem, e todos os tribunais têm, são os autos. Nesse tribunal, que é o maior do universo, também tem livros. E é com base naquilo que está escrito nesses livros é que cada caso vai ser julgado. Cada caso vai ser julgado. Nós estamos apenas começando, tá? Mais adiante nós vamos ver quem vai ser julgado e por que vai ser julgado. Mas estamos apresentando apenas o tribunal para você. O maior tribunal do universo precisa dos melhores advogados do mundo e você vai ser convocado. Pois bem, Apocalipse 20, verso 11 a 15, também menciona a presença de livros. E eu preciso agora abrir um parênteses aqui, para mostrar que livros são esses. Então Apocalipse capítulo 20, verso 12 e 15, apresenta um livro chamado de O Livro da Vida. Esse livro está lá na sala do tribunal. E esse livro é o livro onde se contém o nome de todas as pessoas que serão julgadas e absolvidas. O livro da vida. Ok? Então não são todos os nomes da humanidade que constam nesses livros, apenas aqueles que serão salvos. Acontece que em Deuteronômio 30, 19, Cristo diz: eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Isso quer dizer o seguinte: se ele propõe vida e morte, e se eu tenho um livro da vida no tribunal, automaticamente eu tenho também o livro da morte. Se o livro da vida contém o nome daqueles que serão salvos e absolvidos, então o livro da morte, com certeza, estará o nome daqueles que morrerão e morrerão eternamente e estarão automaticamente condenados por isso. O tribunal se reúne para decidir algo sério. É o destino de todos os habitantes do planeta Terra. Só para vocês terem uma ideia, eu li uma pesquisa em algum tempo atrás, dizendo que até aquela época em que a pesquisa foi feita, isso há mais de 10 anos atrás, segundo alguns estudiosos e cálculos que eles fizeram, já teriam passado pelo planeta Terra cerca de 137 bilhões de pessoas. Hoje é que nós temos o número de quase 8 bilhões de pessoas vivas, mas segundo eles, já passou por aqui 137 bilhões de pessoas. Isso quer dizer que nesses livros, ou da vida ou da morte, esses nomes vão constar em algum deles.
mas todos eles vão estar um dos dois livros, todos eles, inclusive o seu, inclusive o meu. Vale a pena ressaltar aqui um outro detalhe, é que nesse que é o maior tribunal do universo, primeiro eu vou aparecer como réu. Aparecendo como réu, dependendo da decisão que for tomada ao meu favor, ou dependendo da decisão que eu tomar em vida, o tribunal pode me convocar como advogado. É por isso que a série se chama O Maior Tribunal do Universo Precisa dos Melhores Advogados do Mundo. E aí você vai ser convocado. Eu tenho 3 adolescentes aqui, 3 jovens comigo que também vão ser convocados. Eu fui convocado a fazer parte desse tribunal como advogado. Como é que isso acontece? Você vai precisar estar conosco aqui para nos acompanhar nessa série aqui. Apocalipse 20, verso 12 diz que livros, no plural, apareceu no tribunal. Mas que livros são esses? Que livros são esses? Apocalipse 20, verso 12, aparece livro no singular. É o livro onde você tem ou o nome daqueles que serão absolvidos ou o nome daqueles que serão condenados. Livro da vida e livro da morte. Mas Apocalipse 20, verso 12, aparece livros no plural. E aí eu preciso descobrir que livros são esses que vai estar fazendo parte do maior tribunal do universo. Eu não preciso sair por aí cogitando que livros seriam esses, porque a própria Bíblia Sagrada dá o nome desses livros. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. No capítulo 3, verso 16, é dito que há um memorial diante de Deus. E nesse memorial, Deus escreve tudo aquilo que os filhos dele fazem aqui na terra, aqueles que eram salvos. E essa é a boa notícia. Nada que você faz de bom nesse planeta passa despercebido. Qualquer boa ação que você faz está escrito no livro das memórias. E Deus vai usar aquilo que está escrito nesses livros para decidir se salva ou condena você. Do mesmo lado, em outra situação, as memórias daqueles que não serão salvos também estão escritas. Eles podem questionar, e alguns vão até questionar, mas Senhor, eu estou sendo condenado por quê? Eu fiz isso, eu fiz isso aqui de bom, eu curei, eu preguei, eu ajudei ONGs, e eu estou sendo condenado por quê? Então os autos precisam estar escritos. E esses autos, queridos, eles registram palavras, atos, intenções, aquilo que está mais escondido dentro de você, que só você conhece, que sua esposa, seus filhos, o seu patrão, o governo não sabia, e que o governo faz que ninguém sabia, está tudo registrado em autos. Esse tribunal é infalível, porque ele não registra apenas atos e palavras, ele registra também intenções, o propósito com que você praticou uma ação. E aí quando eu estudo essa série dentro da Bíblia, quando eu faço direito bíblico, eu descubro que pessoas podem fazer coisas más com boas intenções, como pode ser o contrário, fazer coisas boas com más intenções. O maior tribunal do universo investiga e analisa cada um desses detalhes. Não é o que você fez, é por que você fez. E em 95% dos casos, talvez até 100%, a maioria das pessoas são condenadas ou absolvidas por causa da intenção com que ele fez, não por causa da ação praticada. Eu espero que esteja sendo claro com aquilo que nós estamos dizendo. Pois bem, mais adiante, assentado no trono está alguém que é chamado de Ancião de Dias. Ele se senta no trono. Apareceu um personagem importantíssimo aqui, o Ancião de Dias. Ele vai, dirige-se ao trono e se senta. Assenta-se. O texto chama a atenção para a roupa e os cabelos dele. Os dois são brancos. Brancos como a pura neve, como a pura lã. Já foi dito que ele é Ancião de Dias, então ele é eterno. Quando o branco aparece aqui na sua cabeça e o branco aparece aqui nas suas roupas, é símbolo de pureza total. O branco tem esse simbolismo. Então quem vai julgar, ele é eterno, ele é puro. Ele é um juiz que está acima de qualquer suspeita. Ele é o Ancião de Dias, ele é o Pai dentro da divindade. Isso dispensa apresentações.
Houve um tempo que assisti alguns filmes e o juiz apareceu com uma peruca branca. Isso mostrava a pureza e a isenção com que ele tinha que fazer julgamentos. Só que muitos não perceberam que era uma peruca branca envolto numa toga preta. E isso com certeza denunciava a intimidade do juiz. Ninguém é puro a ponto de vestir vestiduras brancas. O juiz, além de ter os cabelos brancos, ele tem vestiduras brancas. Os nossos juízes jamais poderiam estar nessa situação. São seres humanos. E como seres humanos, muitos deles são incapacitados pela própria vida de fazer julgamentos. Esse não é o caso do ancião de dias. Eterno, puro nas suas ideias, puro na sua vida prática. Ele está habilitado para fazer todo e qualquer tipo de julgamento. Mas me chama a atenção nesse maior tribunal do universo o fato de que o trono e as rodas do trono são de fogo e chama de fogo brotam dele. E isso impressiona o profeta Daniel. Peraí, quanto fogo? Mas aí logo na sequência é dito que um rio de fogo manava e saía de diante dele. Então o fogo tomava conta do tribunal. A cena é majestosa, é grande. Daniel está vendo milhares e milhares, milhões e milhões de anjos servindo ao ancião de dias. E aí ele vê que esse ancião de dias está vestido de branco, cabelos brancos. E aí ele vê que o trono tem chamas de fogo, o trono é fogo ardente. E aí um rio de fogo sai diante dele. Por que isso? Por que isso no tribunal? A Bíblia Sagrada diz que na Bíblia com fogo tudo é purificado. E quando a Bíblia diz que fogo existe no tribunal, é porque uma cena de purificação, de limpeza vai acontecer. Há pouco tempo foi feita uma reportagem em São Paulo dizendo desse tanto processo que tem no TJ de São Paulo. Eles precisam resolver muitos casos que já tem décadas, que não estão resolvidos. Alguns processos estão caducados já. Deus precisa fazer uma limpeza. É essa a ideia do maior tribunal do universo. Limpar um tribunal de hoje, mais de 137 bilhões de pessoas vivas. Muito processo acumulado. E o juiz de toda a terra, juntamente com seus auxiliares, esses milhares que o servem, tem que analisar processo por processo para limpar o tribunal. Enquanto ele não limpar o tribunal, ele não pode mostrar a sentença para todos que habitam no planeta Terra. O maior tribunal do universo, você está diante dele agora. Pois bem, vestes e cabelos brancos, nós mencionamos aqui, o tribunal nós mencionamos. Mencionamos agora o trono com rodas de fogo. E Daniel 8,14, estamos no Daniel 7, agora estamos estudando Daniel 7. Em Daniel 8,14 diz que após 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. A gente vai estudar isso um pouco mais adiante. Mas é só para mostrar para você que a finalidade da presença do fogo é fazer uma purificação no santuário. E Daniel 8,14 estabelece depois de quanto tempo que essa purificação começaria. E nós vamos estudar isso em detalhes um pouquinho mais para frente. Um pouquinho mais para frente. Muito bem. Deus vai purificar, Ele vai limpar o maior de todos os tribunais de todos os tempos, o maior tribunal do universo. Ali é onde acha-se registrados o nome de todos os habitantes desse planeta que já passaram por ele até que o juízo termine. Ali está registrado todos os atos, palavras, pensamentos que cada um desses componentes praticaram enquanto viveram aqui na Terra. Você que me ouve do outro lado, os que estão aqui comigo na sala, o meu caso, está tudo registrado nesse tribunal. Está faltando alguém no tribunal. A cena ainda não está completa. Os textos que nós estamos analisando aqui para apresentar o maior tribunal do universo é Daniel 7, 9, 10 e 13. E no verso 13 é dito o seguinte: Daniel está observando o tribunal, os seres que servem o ancião de dias, ele observa que livros estão sendo colocados no tribunal, mas ele observa na cena o seguinte: vinha nas nuvens dos céus um como filho do homem. Isso me chamou a atenção. O filho do homem na Bíblia é conhecido como Jesus Cristo. Está dizendo que ele vinha nas nuvens dos céus.
A que evento que esse texto está se referindo? A que evento? Vou dar um tempinho para que você imagine a cena. Daniel está vendo o tribunal sendo montado e está vindo nas nuvens dos céus um como o Filho do Homem. A que evento que ele está se referindo? Sempre que eu apresento essa palestra nos auditórios das igrejas ou em qualquer outro lugar, eu faço essa pergunta e a resposta que surge de imediato é que esse evento se refere à volta de Cristo. Porque a Bíblia, quando fala da volta dele, apresenta ele como vindo nas nuvens dos céus. Apresenta ele dessa maneira. Mas é a isso que está se referindo? Daniel 7, verso 13. Não para na primeira parte do verso. Ele tem uma segunda parte. E na segunda parte do verso, ele diz o seguinte: e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Espera aí. Jesus está indo ou vindo para onde? O texto diz que ele está se dirigindo ao ancião de dias. Ele não está vindo para o planeta Terra. Então não é a volta de Cristo. Não é a volta de Cristo. Ele está se dirigindo ao ancião de dias. Eu vi um como Filho do Homem chegando nas nuvens dos céus e fizeram chegar até o ancião de dias. Espera aí. O tribunal já estava montado. O ancião de dias já se assentou. Os anjos estão servindo ele. Os livros foram apresentados. Mas falta o Filho do Homem. De onde que ele está vindo? São perguntas que alguém que estuda direito bíblico tem que estudar para saber responder. E essa pergunta, essa resposta está no manual do direito bíblico, que é a própria Bíblia. O livro de Atos, capítulo 1, no verso 9, diz que quando Jesus Cristo saiu da terra e foi para os céus, uma nuvem o elevou aos céus, até que ele desaparecesse da vista dos anjos. Então Jesus que está subindo aos céus, levado por uma nuvem, e chega um momento que os discípulos vão olhando, até que ele desaparece. Quando ele desaparece, em algum momento ele vai entrar na esfera celestial, ou no santuário, ou no maior tribunal do universo. E quando ele chega, Daniel está vendo essa visão. Os discípulos estão contemplando Jesus subindo daqui para lá. Os anjos lá no tribunal estão vendo ele chegando daqui para lá. É diferente. E esse é o momento em que o Filho do Homem é colocado diante do maior tribunal do universo. Jesus entra e vai fazer parte do maior julgamento que existe no universo. Ok? Então, essa situação aqui, ela é por si mesma muito, mas muito grandiosa. O tribunal agora está montado. Tronos, ancião de dias, seres que servem ele, que são os anjos, nós vimos Apocalipse. Os livros, os altos chegaram, os livros altos chegaram, e agora chegou o ancião de dias, chegou o Filho do Homem, vindo da terra para compor a cena de julgamento. A cena de julgamento. É interessante que João, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 9, ele vai dizer: filhinhos, essas coisas que eu escrevo para que não pequeis. Você não pode ter um registro ruim no santuário ou no tribunal celestial. Mas se por um acaso você errar, você pecar, temos um advogado junto ao Pai, o ancião de dias. E esse advogado é Jesus Cristo, o justo. Então agora sim, você tem o juiz, tem o advogado que é Jesus, tem as testemunhas de defesa, que são os anjos dele. É por isso que Miguel e os anjos estão lá, e Miguel aqui é aquele que é como Deus. Nós temos também a pessoa do adversário, o inimigo. Apocalipse diz que com a sua cauda, ele arrastou uma terça parte dos anjos para estar ao lado dele, com a sua cauda. E é interessante que Isaías, ele vai dizer que a cauda é o profeta que ensina a falsidade, o engano e a mentira. Foi isso que o adversário fez em todos os tempos. É com base em argumentos mentirosos, falsos, enganadores, que ele enganou muitas pessoas, enganou a si próprio. E agora o grande julgamento vai acontecer. O maior tribunal do universo está apresentado. Ele vai precisar dos melhores advogados do mundo e você vai ser convocado. Ao longo dessa série,
nós vamos estudar o que esse tribunal faz e como é que ele tem operado na vida humana desde o seu começo, ou antes do seu começo, até esse momento. No próximo episódio, nós vamos estudar o primeiro julgamento com que esse tribunal se ocupou, o primeiro julgamento. E você vai se surpreender quem foi julgado e aonde que ele foi julgado. Mas hoje você conheceu o maior tribunal do universo, precisando dos melhores advogados do mundo. Eu espero que quando a convocação chegar em você, você esteja pronto para pegar a sua pasta e fazer desse que é o maior tribunal do universo. Você agora está sendo convocado. Aquele abraço, até a próxima.